Hoje eu queria refletir junto com você a respeito do Salmo 23 da nossa Bíblia Sagrada. Você deve conhecer, é um salmo bem famoso, mas se não conhece, eu vou lê-lo agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu queria me atentar ao versículo 4, que fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em algumas traduções, esse bordão ele é traduzido como vara. Então ficaria: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, instrumento muito tradicional utilizado na mão dos pastores de ovelha até hoje no Oriente Médio e em outros locais pelo mundo, ele exerce 3 funções. A vara, que seria o prolongamento dele aí, aquela ponta que não tem nada. Aquela vara ali, o bordão, serve para você colocar a ovelha na linha. Então você está levando as ovelhas para determinado local e uma está se dispersando, está saindo do caminho. O pastor vai lá e dá-lhe uma varada nela ali, né? Dá uma disciplinada nela com aquele pedaço ali para ela voltar para o caminho. A outra extremidade, que tem um formato parecendo com um anzol, ele serve para resgatar a ovelha caso ela caia em algum buraco, algum local de difícil acesso. Ele literalmente pesca essa ovelha. E essa mesma parte aí onde tem um anzol, muitas dessas varas elas têm um encaixe, que aí ele tira aquilo ali e tem uma ponta. Então o cajado ele vai virar uma lança aí que serve para proteção contra algum animal, por exemplo, que aparecer ali pelo meio do caminho, ou um ladrão, ou qualquer outra coisa. Então ela vai exercer a função de disciplinar a ovelha, de salvar a ovelha, de proteger a ovelha. E durante a Bíblia, no decorrer da Bíblia, você vê principalmente Jesus Cristo falando várias vezes através de parábolas, porque era o jeito das pessoas, é o jeito mais fácil das pessoas entenderem, contando histórias, parábolas e tudo mais. E esse Salmo 23, ele tem uma poesia, mas também é uma forma, porque naquela época tinham muitos pastores de ovelhas, as pessoas tinham aquele convívio diário com pastores de ovelha, e era uma analogia que ficava muito fácil da pessoa entender. Então, no momento que o salmista fala aqui que a tua vara e o teu cajado me consolam, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam, ele está se referindo a 2 funções que o cajado exerce, que é de disciplina e de resgate ou salvamento. Então é dessa forma que Deus age na sua vida. Então tem muita gente que fala só, que tenta romantizar, falando que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Só que a própria Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem ama. É a mesma figura do pai ou da mãe que disciplina o seu filho porque ele ama essa pessoa. Aí a gente vê claramente a figura do cajado. A ovelha que está se dispersando do rebanho, o pastor de ovelha não vai bater nela à toa. Ele vai discipliná-la, ele vai bater com a vara para que ela volte para o caminho. Então ele bate justamente porque ele ama. Se ele não amasse, sabe o que ele fazia? A ovelha está dispersando, a ovelha rebelde, deixa ir se lascar para lá, eu vou com minhas ovelhas para cá. Mas não, ele não quer que ela se disperse, então ele vai lá e disciplina essa ovelha. E é assim que Deus age na nossa vida, nos disciplinando quando estamos saindo do caminho, nos guardando do inimigo e nos salvando caso caiamos em algum buraco. Para finalizar, eu queria contar uma historinha de uns turistas que foram passear pelo Oriente Médio, e turistas ocidentais, né? Você sabe como que é, devia ter um pessoal ali protetor dos animais. Aí eles dão uma olhada lá e vê um pastor de ovelhas. Que lindo, tudo bonitinho, tudo mais. Eles estão olhando lá. O pastor de ovelhas vai lá, pega uma ovelha e dá uma bronca nela e quebra a pata da ovelha. Aí os turistas ocidentais ficam loucos, né? Falam, nossa, olha o que o pastor de ovelhas fez, que cara malvado e tudo mais. E aí pedem para o guia turístico ir lá tirar satisfação com o pastor de ovelhas e tal, né? E aí nessa que o guia está indo lá, nesse inteirinho, o pastor de ovelhas ele começa a enfaixar a pata dessa ovelha. E nesse momento o guia chega.
Aí conversam, beleza. O guia volta e fala para as pessoas ali que estão acompanhando ele nessa viagem. Ele vai falar o seguinte, fala assim, ó, o pastor de ovelhas ali me contou o seguinte, que aquela ovelha era muito rebelde e toda hora ela saía do rebanho e já várias vezes ela quase morreu, já caiu em buraco, já se enrolou em espinho, já arrumou confusão com outros bichos, quase morreu. Como eu amo essa ovelha, eu quebrei a perna dela e depois eu a enfaixei, porque com a pata dela quebrada, ela não vai se dispersar do rebanho. Então ela volta a andar na linha. Então tá aí, a disciplina é uma demonstração de amor também. Forte abraço.